Imagine por um instante que você recebe um convite. Não um convite qualquer, mas um chamado que atravessa dimensões, que rompe o véu entre o visível e o invisível. Um convite para ver o que nenhum olho humano deveria ver. Isso aconteceu com João, o discípulo amado de Jesus, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Ele não estava em um palácio, não estava cercado de conforto. João estava sozinho, isolado, perseguido por amar a Cristo. E foi exatamente ali, no lugar mais improvável, que o céu se abriu diante dele. O que João viu naquele momento foi tão extraordinário, tão além da compreensão humana, que até hoje as palavras parecem insuficientes para descrever. Tronos, relâmpagos, criaturas celestiais, adoração sem fim, glória indescritível. Mas por que Deus permitiu que João visse o céu? Seria apenas para revelar um futuro distante? Ou havia algo mais profundo, mais pessoal, mais urgente nessa visão? E se essa porta aberta no céu que João viu também está aberta para você hoje? Escreva nos comentários. Você já parou para imaginar como é o céu? João estava na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, árida, isolada, esquecida pelo mundo. Ele não estava ali de férias, não havia escolhido aquele lugar para um retiro espiritual. João estava exilado, banido, arrancado de tudo e de todos que amava por uma única razão: ele não negou Jesus Cristo. O Império Romano havia decidido que os seguidores de Jesus eram uma ameaça. Eles não se curvavam ao imperador, não queimavam incenso aos deuses de Roma, não chamavam César de Senhor. E por isso eram perseguidos, presos, mortos. João era velho nessa época, provavelmente na casa dos 90 anos. Ele havia caminhado com Jesus. Havia recostado a cabeça no peito do Mestre durante a última ceia. Havia estado aos pés da cruz. Havia visto o túmulo vazio. Havia testemunhado a ascensão. E agora, décadas depois, ele estava sozinho, numa ilha de pedra. Pense na solidão daquele momento. Sem internet, sem telefone, sem mensagens, sem visitas. Apenas João, o mar revolto, as rochas ásperas e suas memórias. Memórias de quando Jesus o chamou pela primeira vez consertando redes à beira do mar da Galileia. Memórias dos milagres que viu. Memórias da voz de Jesus ensinando multidões. Memórias da ressurreição, quando Jesus apareceu no cenáculo e disse: "Paz seja convosco". Quantas noites João deve ter passado acordado em Patmos, olhando para o céu estrelado, lembrando-se de tudo. Muitos de nós conhecemos a solidão. Aquele momento em que parece que ninguém entende o que você está passando, quando você se sente isolado, esquecido, invisível aos olhos do mundo. Talvez você esteja passando pelo seu próprio Patmos agora. Um lugar de dor, um lugar de espera, um lugar onde parece que Deus está distante. João estava ali, mas algo estava prestes a mudar. Porque Deus nunca abandona seus filhos nos lugares de exílio. Às vezes, é justamente no deserto, no silêncio, na solidão, que Ele faz as revelações mais profundas. E, num dia comum, naquela ilha esquecida, o impossível aconteceu. Era o dia do Senhor, provavelmente um domingo, o dia em que os primeiros cristãos se reuniam para adorar, celebrar a ressurreição de Jesus. Mas João não tinha uma igreja para ir, não tinha uma comunidade para abraçar. Ele estava sozinho, mas ele não deixou de adorar. A Bíblia diz que João estava em espírito. Ele estava num estado de profunda comunhão com Deus, orando, meditando, adorando. E de repente, ele ouve uma voz atrás dele, uma voz que ele conhecia bem, a mesma voz que o chamou décadas antes, a voz de Jesus. Grande como o som de uma trombeta, clara, autoritária,
mas ao mesmo tempo envolvente e acolhedora. A voz disse: "O que vês, escreva-o num livro." E João se virou. Ali estava Jesus, glorificado, transfigurado, não mais o carpinteiro humilde de Nazaré, mas o Filho de Deus em toda a sua majestade, vestido com uma veste até os pés, cingido com um cinto de ouro, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, voz como o som de muitas águas. João, que havia recostado a cabeça no peito de Jesus, caiu aos pés dele como morto. E Jesus, com ternura, colocou a mão direita sobre ele e disse: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre." João recebeu mensagens para 7 igrejas, palavras de encorajamento, correção, esperança. Então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. João ouve novamente aquela voz, agora dizendo: "Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer." E então João vê uma porta aberta no céu, não entreaberta, não trancada com 7 chaves, aberta, escancarada, convidativa. Você já sentiu que existe uma barreira entre você e Deus? Que o céu parece fechado? Que suas orações não passam do teto? Que Deus está distante, inacessível? João estava exilado, isolado, sozinho, mas a porta do céu estava aberta para ele. E aqui está a verdade poderosa que muda tudo. Jesus Cristo é a porta. Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 9: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens." Não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa quantas vezes você falhou, a porta está aberta. Jesus é a porta e Ele convida você: "Sobe aqui." João foi convidado a subir e ele subiu. Imediatamente, ele foi arrebatado em espírito e atravessou aquela porta. E o que ele viu do outro lado mudou tudo. O que você está achando até aqui? Escreva nos comentários. A primeira coisa que João viu quando passou pela porta foi um trono. Não um trono vazio, não um trono abandonado, um trono ocupado. E naquele trono alguém estava assentado. João, que era um pescador simples, que não tinha vocabulário de poeta ou filósofo, tenta descrever o indescritível. Ele busca palavras, imagens, comparações, e o melhor que ele consegue fazer é usar pedras preciosas. Aquele que estava assentado no trono era semelhante a uma pedra de jaspe e sardônica, brilhante, radiante, cheio de cores que não existem na terra. Glória que não pode ser capturada por palavras humanas. Ao redor do trono, um arco-íris, semelhante a uma esmeralda. O arco-íris, você se lembra do arco-íris? Deus colocou o arco-íris no céu depois do dilúvio, como sinal da sua aliança com Noé. Um símbolo de fidelidade, de promessa, de misericórdia. E ali, ao redor do trono eterno de Deus, está o arco-íris, lembrando a todos que Deus é fiel, que Ele cumpre suas promessas, que sua misericórdia permanece para sempre. Ao redor daquele trono central, João vê 24 tronos menores e assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, coroas de ouro sobre suas cabeças. Quem são esses anciãos? A Bíblia não diz explicitamente, mas muitos estudiosos acreditam que representam o povo redimido de Deus. Talvez os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos. Ou talvez todos os salvos de todas as épocas, representados por esses líderes. O importante é, eles estão vestidos de branco, purificados, santificados, e eles têm coroas, recompensas pela fidelidade. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, símbolos da majestade,
do poder, da santidade de Deus? Diante do trono, 7 lâmpadas de fogo ardem. João explica, são os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo em sua plenitude, em toda a sua glória. E diante do trono, algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal, calmo, puro, transparente, nada escondido, nada turvo, tudo à luz da presença de Deus. E então, ao redor do trono, no meio do trono, João vê 4 seres viventes. Criaturas celestiais, diferentes de tudo que ele já havia visto, cheias de olhos por diante e por detrás, por dentro e por fora, olhos que veem tudo, que nada escapa, que contemplam a glória de Deus sem cessar. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, símbolo de força, majestade, realeza. O segundo era semelhante a um novilho, símbolo de serviço, sacrifício, trabalho. O terceiro tinha rosto de homem, símbolo de inteligência, razão, relacionamento. E o quarto era semelhante a uma águia voando, símbolo de velocidade, visão, transcendência. Cada um desses seres viventes tinha 6 asas e estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. E o que eles faziam? Dia e noite, sem cessar, sem parar, sem cansar, eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, 3 vezes, porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele é absolutamente santo, separado, puro, perfeito, sem mácula, sem sombra de variação. João não estava vendo uma religião, não estava assistindo a um culto criado por homens, ele estava vendo a realidade última, a verdade por trás de tudo que existe. O céu é real, o trono é real, a adoração é real. E Deus está no centro de tudo, no controle de tudo, recebendo toda a glória. Se você chegou até aqui, muito obrigado. O melhor ainda está por vir. No céu não existe relógio, não existe hora marcada para começar e terminar. Não existe cansaço, não existe rotina vazia. Existe adoração que nunca para. Os 4 seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono, àquele que vive para todo e sempre. E sempre que eles fazem isso, algo acontece. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono. Eles adoram aquele que vive para todo e sempre. E fazem algo surpreendente. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Pense nisso. Eles têm coroas de ouro, símbolos de vitória, de conquista, de recompensa. Mas eles não as guardam, não as exibem, não se orgulham delas. Eles as lançam aos pés daquele que está no trono e dizem: Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Perceba a profundidade disso. Eles reconhecem que tudo o que conquistaram, tudo o que receberam, tudo o que são, vem de Deus. Eles existem por causa de Deus. Eles foram criados pela vontade de Deus. E por isso, toda a glória, toda a honra, todo o poder pertence a Ele. Quantas vezes nós nos apegamos às nossas coroas, nossos sucessos, nossos diplomas, nossos talentos, nossos méritos, nossa reputação. Nós guardamos essas coroas, polimos elas, exibimos elas, nos orgulhamos delas. Mas no céu, ninguém guarda a coroa para si. Tudo é lançado aos pés daquele que é verdadeiramente digno. E aqui está o convite. Você não precisa esperar chegar ao céu para viver essa realidade. A adoração verdadeira começa aqui, agora, quando você reconhece que tudo que você é e tem vem de Deus. Quando você para de se promover e começa a exaltá-lo. Quando você para de buscar sua própria glória e começa a buscar a glória dele.
Quando você lança as suas coroas aos pés de Jesus e diz: tudo vem de ti, tudo é para ti, tu és digno. João viu essa adoração e ela transformou sua perspectiva de tudo. Ele estava sozinho numa ilha, mas ele viu que não estava sozinho. Havia um trono, havia um rei, havia um plano e nada, absolutamente nada estava fora do controle de Deus. João viu o céu, mas por quê? Apenas para satisfazer a curiosidade? Apenas para registrar detalhes interessantes? Não. Deus revelou o céu para João para fortalecer a sua fé em meio ao sofrimento. João estava no exílio. Ele estava velho, cansado, sozinho. As igrejas que ele amava estavam sendo perseguidas. Irmãos e irmãs estavam sendo martirizados. O Império Romano parecia invencível. O mal parecia triunfar. E no meio disso tudo, Deus abre uma porta no céu e diz: sobe aqui, vê o que realmente está acontecendo, vê quem realmente está no controle. E João viu. Ele viu que, apesar do caos na terra, há ordem no céu. Apesar da perseguição embaixo, há adoração em cima. Apesar do sofrimento aqui, há glória lá. Ele viu que Deus está assentado no trono, não nervoso, não preocupado, não perdendo o controle, assentado, firme, soberano. E essa visão mudou tudo para João. Ele pôde suportar o exílio porque sabia que havia um trono. Ele pôde enfrentar a solidão porque sabia que não estava sozinho. Ele pôde manter a esperança porque viu o final da história. E a mesma verdade se aplica a você hoje. Você pode estar passando pelo seu próprio Patmos agora. Pode estar enfrentando uma doença, uma perda, uma traição, uma crise financeira, um relacionamento destruído, uma dor que parece não ter fim. Pode estar se sentindo abandonado, esquecido, invisível. Mas a mesma porta que se abriu para João está aberta para você. E do outro lado dessa porta há um trono. E nesse trono há um Deus que te ama, que te vê, que não te esqueceu. Jesus disse em João capítulo 14, verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O céu não é um conto de fadas, não é uma ilusão criada para consolar os fracos. O céu é um lugar real, preparado por um Salvador real para pessoas reais que creem nele. E um dia, se você pertence a Cristo, você vai atravessar aquela porta. Você vai ver aquele trono, você vai ouvir aquela adoração. Você vai lançar sua coroa aos pés dele. Você vai ver o rosto de Jesus, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou por você, aquele que intercede por você agora mesmo, à direita do Pai. E quando você ouvir, toda dor vai fazer sentido, toda lágrima vai valer a pena, toda luta vai ter propósito. Porque o que nos espera é glorioso além da imaginação. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 18: tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições são reais, a dor é real, o sofrimento é real, mas eles são temporários, e eles não se comparam com a glória eterna que nos espera. E enquanto esse dia não chega, a visão do céu nos lembra de algo crucial. Valeu a pena. Vale a pena seguir Jesus, mesmo quando é difícil. Vale a pena obedecer, mesmo quando custa caro. Vale a pena permanecer fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Porque há um trono, há um rei, há uma recompensa e há um lar eterno esperando por você. João terminou seus dias em Patmos sabendo disso, e essa certeza o sustentou até o fim. E essa mesma certeza pode sustentar você hoje. Não importa o que você está enfrentando, não importa como escuro está o vale, não importa quão longa parece a noite. Há uma porta aberta no céu e Jesus está dizendo: sobe aqui, vê a realidade, vê minha glória, vê que eu estou no controle e descansa. Agora, como você aplica essa verdade poderosa na sua vida hoje? Primeiro, lembre-se que Deus está no trono. Não importa o caos ao seu redor,
não importa as notícias que você vê, não importa os problemas que você enfrenta. Deus está no trono. Ele não desceu do trono, Ele não perdeu o controle, Ele não está surpreso com o que está acontecendo. Quando as circunstâncias parecem fora de ordem, quando tudo parece desmoronar, olhe para o trono. Lembre-se de que há um Rei soberano que governa sobre tudo. Segundo, viva uma vida de adoração. Não reserve a adoração apenas para o domingo na igreja. Não limite o louvor a momentos emocionais em cultos especiais. Faça da sua vida uma oferta contínua de adoração. No trabalho, adore. Em casa, adore. No trânsito, adore. Na dor, adore. Na alegria, adore. Como os seres viventes do céu, que não cessam de proclamar a santidade de Deus, vivam uma vida que constantemente reconhece quem Deus é. Terceiro, lance suas coroas aos pés de Jesus. Tudo que você conquistou, tudo que você tem, tudo que você é, reconheça que vem de Deus. Viva com humildade, viva com gratidão. Pare de buscar glória para si mesmo e comece a dar toda a glória a Ele. Quando você é elogiado, redirecione a glória para Deus. Quando você conquista algo, agradeça a Ele. Quando você recebe honra, lembre-se de que é Ele quem merece. Quarto, mantenha a esperança do céu viva. Nos dias difíceis, quando tudo parece sem sentido, quando a dor é grande demais, lembre-se, isso aqui não é tudo. Há mais, há muito mais. Há uma porta aberta, há um lugar preparado, há uma promessa garantida. E essa esperança muda a forma como você vive hoje. Ela te dá força para perdoar, coragem para amar, ousadia para servir, paciência para esperar, porque você sabe que o melhor ainda está por vir. Quinto, compartilhe essa esperança. Você conhece alguém que precisa saber que o céu é real? Que Deus tem um plano? Que há esperança além do que os olhos podem ver? Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Envie uma mensagem, faça uma ligação. Conte o que Deus tem feito em sua vida, porque a visão que João teve não era só para ele, era para as 7 igrejas, era para todos os cristãos de todas as épocas, era para você, e é para ser compartilhada. O que essa promessa do céu muda na sua vida? Ela muda tudo, porque se o céu é real, então suas lutas têm propósito, suas dores têm prazo de validade, sua fé tem recompensa certa, e sua história tem um final glorioso. Você não está caminhando para o vazio, você está caminhando para um trono, para uma reunião, para um reencontro com aquele que te amou primeiro. E até lá, você não está sozinho. A mesma presença de Deus que sustentou João em Pátimos está com você agora. O mesmo Espírito Santo que inspirou aquela visão habita em você. E a mesma porta que se abriu no céu para João está aberta para você. Através de Jesus Cristo, você tem acesso à presença de Deus. Não quando você morrer, agora. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode se aproximar desse trono agora, com confiança, não porque você é perfeito, mas porque Jesus abriu o caminho. E quando você se aproxima, você encontra misericórdia, você encontra graça, você encontra ajuda no momento exato em que precisa. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, obrigado. Obrigado por abrir a porta do céu para nós através de Jesus Cristo. Obrigado por nos mostrar que há um trono, que há um rei, que há um plano perfeito que não pode ser frustrado. Senhor, mesmo quando estamos no exílio, mesmo quando estamos sozinhos, mesmo quando a dor é grande demais, Tu estás conosco. Tu vês, Tu sabes, Tu te importas. Fortalece nossa fé hoje. Ajuda-nos a olhar além das circunstâncias e ver o Teu trono. Ajuda-nos a viver com os olhos fixos na eternidade, sabendo que o melhor ainda está por vir. Ensina-nos a adorar como os seres celestiais adoram, sem cessar, sem cansar, reconhecendo sempre quem Tu és. Santo, Santo, Santo. Ajuda-nos a lançar nossas coroas aos Teus pés, a reconhecer que tudo vem de Ti, a viver não para a nossa própria glória, mas para a Tua. E Senhor, nos dias difíceis, lembra-nos da promessa, lembra-nos de que há um lugar preparado, de que um dia vamos atravessar aquela porta, vamos ver Teu rosto, vamos nos curvar diante do Teu trono
e vamos adorar-te para sempre. Até lá, que possamos viver com esperança, com propósito, com fé inabalável. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, nossa porta para o céu. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, se essa mensagem trouxe esperança para você, inscreva-se no canal Jesus Cristo Explicado e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um momento difícil, com alguém que precisa saber que o céu é real, que Deus tem um plano, que há esperança além do que os olhos podem ver. E não deixe de assistir ao próximo vídeo, onde vamos continuar mergulhando nas revelações poderosas que Jesus tem para nós. A jornada está apenas começando. O melhor de Deus está por vir para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.